Alô, pessoal, mais uma vez falando de física. Nosso assunto de hoje é a hidrostática. Dentro da hidrostática, nós vamos estudar aí alguns conceitos para a gente poder entender melhor os teoremas. Primeiro, o conceito de densidade, de pressão e pressão atmosférica. Depois, vamos estudar os três teoremas: o teorema de Stevin, Pascal e o teorema de Arquimedes. Bom, primeiramente, para entendermos melhor um pouco sobre a densidade, está aí, a densidade é a massa sobre volume, e, por sua vez, a massa específica também é a densidade sobre volume. Qual é a diferença entre elas? Simples. Densidade a gente usa para corpos que não são feitos de uma substância só. Por exemplo, um barco que é feito de madeira, de metal, tem o ar dentro dele devido ao seu volume, tem várias peças, então eu não posso falar em densidade, em massa específica do barco, senão que eu vou falar em densidade do barco. A massa específica a gente usa para substâncias, para elementos que são mais puros, né? Não exatamente elementos químicos, mas, por exemplo, uma cortiça, tem vários elementos químicos ali, mas a cortiça é uma substância. Então eu falo em massa específica da cortiça, massa específica da madeira, mas eu não posso falar, por exemplo, da massa específica do barco. Do barco eu vou falar densidade. Para ficar mais fácil, mais simples, é a gente pegar e usar densidade para tudo. Mas entenda, quando a gente fala em massa específica, tem que ser somente sobre alguns elementos. Tá? Um espaçozinho aqui para trocar de slide. Bem, aqui nós apresentamos uma tabela sobre a... Bem, aqui vem... Vamos voltar no anterior. Tá. Próximo slide apresenta para nós uma tabela sobre a densidade de algumas substâncias. Por exemplo, temos ali os sólidos, alguns líquidos e sobre o ar. É importante observar aqui que a água, como referência, ela é 1. Mas isso não quer dizer que ela tem que ser 1 somente. Assim como a água do mar também não é 1,3 sempre. Como diz o texto ali, a densidade pode variar de acordo com a temperatura e de acordo com a concentração dessa substância. Então, se a água do mar tiver mais sal, ela vai ficar mais densa. A água, se ela tiver numa outra temperatura, ela vai ficar mais densa. Isso a gente vê quando a gente fala em dilatação dos corpos, dilatação anômala da água, mostra que a densidade dela varia com a temperatura. Por exemplo, quando a água está a 4 graus Celsius, ela tem a densidade maior, porque aí está ocorrendo uma transformação molecular que a gente já vai ver mais à frente. Bom, corpos com densidade diferente possuem comportamentos diferentes. Óbvio, né? Aqui nós temos o exemplo de um corpo de 4 kg de alumínio e um corpo de 4 kg de madeira. Veja que a madeira ela boia na água e o alumínio ele afunda. A madeira flutua por quê? Se a densidade da água é 1 e a densidade da madeira é 0,6, ela é menos densa, ela não vai entrar toda na água, só parte dela vai entrar. 60% dela entra na água. Já o alumínio, como passou de 1, que é a referência da água, então, está aqui, a densidade do alumínio é 2,7 gramas por centímetro cúbico, sendo mais denso que a água, ele vai afundar dentro da água, certo? E aí todo corpo que boia, que flutua, ele tem uma densidade, digamos assim, menor. Um exemplo bacana que nós temos aí, o pessoal no Mar Morto. Veja que no Mar Morto a água é tão salgada, mas tão salgada, que as pessoas não afundam. Você se joga lá dentro, ele te devolve. Né? Veja ali na foto que a menina está praticamente sentada e ela não afunda. O rapaz está ali tranquilo, descansado, deitado. Né? Temos ainda aqui o gelo. O gelo ele é composto de água, mas a estrutura molecular dele muda devido às pontes de hidrogênio. Então, ele aumenta o seu volume. A mesma massa de água, quando vai colocar no congelador e vai virar gelo, essa massa aumenta o volume. Portanto, ele fica menos denso. A densidade do gelo, em média, é 0,92 gramas por centímetro cúbico. Isso quer dizer que 92% do seu
volume está dentro d'água. O que a gente vê fora d'água são somente 8% do volume do gelo. Aqui eu estou mostrando para vocês que a mesma massa pode ter comportamento diferente se eu mudar o volume. Temos aqui uma massinha plástica. Vou botar no meu laser point. Aqui é a massinha plástica que foi colocada na água e ela afundou. Da mesma forma, eu peguei essa massa, aumentei o volume dela, fiz tipo uma canoazinha, coloquei na água e ela ficou flutuando. Veja, isso já dá para entender por que um navio, um barco que é feito de alumínio, ou de ferro, ou de aço, que é muito mais pesado que a água, ele flutua. Por quê? Porque eu altero o seu volume. Então, ele fica menos denso que a água. E aí, propicia que ele fique flutuando na água. Vamos ver aqui uma aplicaçãozinha rápida da nossa lista de exercícios. O exercício 5. Uma peça mecânica a ser manipulada por um braço robótico industrial é constituída de duas partes, conforme mostra a figura abaixo. Um paralelepípedo de alumínio de dimensões 3 cm de largura, 1 cm de altura e 1 cm de profundidade, e um prisma triangular de ferro de dimensões 2 cm de largura, 2 cm de altura e 1 cm de profundidade. Considere que a densidade do alumínio é 2,7 gramas por centímetro cúbico e a do ferro 7,5 centímetros cúbicos. Aqui embaixo nós temos a massa, as respostas, né? Aqui embaixo nós temos as respostas. Shift. Contra aqui. Vamos lá. Volta. Anterior. E aqui embaixo nós temos as respostas da questão. A massa total da peça. Eu quero saber qual vai ser a massa dessa peça. Então, observa aqui a geometria da peça. Observa aqui, ó, que aqui tem a peça de ferro e aqui é de alumínio. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Calcular o volume da peça de alumínio, que ele é 3 por 1 por 1, vai dar 3 centímetros cúbicos. E calcular o volume da peça de ferro, que ela é 2 por 2 por 1. Eu divido por 2, exatamente por quê? Porque eu quero só metade. Se eu fizer 2 por 2 por 1, o que eu tenho? Eu tenho um paralelepípedo aqui, mas eu quero só a metade, ela foi cortada. Perfeito? E aí eu tenho que a densidade do alumínio está aqui, nesse cantinho, a densidade do ferro está aqui, e eu sei que densidade é massa por volume, e massa é densidade vezes o volume. Portanto, a gente pode determinar a massa do alumínio e a massa do ferro. A massa do alumínio é a sua densidade vezes o seu volume, a massa do ferro é a densidade do ferro vezes o volume do ferro, que é 8,1 e 15 gramas que dá. 8,1 a massa de alumínio e 15 gramas a massa do ferro. Consequentemente, a massa total do bloco é 23,1 e a resposta nessa questão é a letra C. Ainda, vamos ver agora a pressão. Eu vou voltar aqui. Anterior. Letra C. Vamos agora estudar um pouquinho sobre a pressão, entender o que é a pressão. A pressão, basicamente, é a relação que a gente tem da distribuição de uma força em uma determinada área. Se eu pegar essa força e aplicar num ponto, eu tenho uma pressão alta. Se eu pegar essa mesma força e distribuir numa área, eu tenho uma pressão menor. É muito simples observar isso quando a gente vai, por exemplo, andar na areia da praia. É mais fácil a gente andar descalço ou de tênis do que andar com salto alto, porque ele vai afundar. Aqui tem um desenho exemplificando a mão aqui de uma pessoa apertando uma taxinha ou um prego. Veja que não precisa ser nenhum gênio. A gente já vai entender que do lado onde é mais fininho, onde tem uma área menor, vai doer o dedo. E do lado onde tem a cabeça dele, que tem uma área maior de contato, não vai doer. Com isso, a gente vê o seguinte, a força que o dedo está aplicando aqui, tanto de um lado quanto do outro, é igual, mas a pressão é diferente. Um outro desenho é uma pessoa em cima, em pé, de uma cama de prego. Se você pisar dessa forma em um prego só, ele fura o pé, mas aqui
O teu peso é distribuído nos 2 pés e a planta desses pés tem uma área grande distribuída em vários pregos. Portanto, não vai furar o pé da pessoa. Não é à toa que os faquir, né, eles deitam em cima de cama de prego e não se furam. Deita em cima de um prego para ver, ele vai te furar. Essa outra imagem aqui mostra para nós exatamente uma pessoa com sapatos para andar na neve, que distribui o peso dela e aí fica fácil dela andar sem ir cravando o pé dentro da neve. Essa tabela mostra para nós algumas unidades de pressão. Eu nunca vi uma grandeza de tanta unidade em uso, certo? Desde Pascal, bar, quilopascal, megapascal, libra por polegada quadrada, que é o PSI. Algumas pessoas dizem, vou botar tantas libras. Não é libras, né, exatamente. É libras por polegada quadrada. Quilograma-força por centímetro quadrado, polegadas de mercúrio, milímetro de Hg, que é milímetro de mercúrio, e por aí vai. O que a gente não pode esquecer de jeito nenhum é essa parte aqui, ó, que um ATM, o ATM também é uma unidade de pressão, um ATM é a pressão atmosférica, ou uma atmosfera, vale 10 na 5 Pascal, aproximadamente. E 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado. Isso aqui a gente tem que lembrar. E tem um macetezinho aí, uma piadinha que diz assim, o Newton está ali com a sua maçãzinha, aquele cabelo lindo que ele tinha, em cima de uma chapa de 1 por 1. E ele olha para o estudante e pergunta, quem sou eu? O aluno fácil, você é Newton? Ele, não, sou o Pascal. Lindo, né? Muito engraçado. Mas o bacana disso tudo é o seguinte, que você tem que gravar aqui, 1 Newton sobre metro quadrado é 1 Pascal. Agora, a gente vai dar uma pausa nessa primeira parte, temos aí uns 10 minutos de vídeo, e vamos para uma segunda parte de hidrostática, falar do teorema de Stevin. Obrigado, vamos para a segunda parte. Então, pessoal, agora aqui na segunda parte vamos ver o teorema de Stevin. O teorema de Stevin, ele fala exatamente da distribuição de pressão em cima de um ponto. Como é dentro de um fluido, vamos falar da água, fica mais fácil. Fluido é tudo aquilo que flui, não é fluido, é fluido. A pressão efetiva em cima de um ponto dentro de um fluido, ela vai depender unicamente da coluna de líquido sobre ela. Veja aqui que no desenho ele mostra que aqui é a pressão total, PT é a pressão total no ponto, que depende da sua profundidade. Está aqui a sua profundidade. E depende também da pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica aqui é grande, ela pressiona esse líquido que vai automaticamente pressionar esse ponto aqui embaixo. Observa. Então, PT é pressão total, ATM é pressão atmosférica, μ é a densidade do líquido, G, aceleração da gravidade e H, a profundidade do líquido. Quanto mais profundo você está dentro de um líquido, maior você sente a pressão. É como quando você mergulha e começa a doer o ouvido. É como quando você está num avião e ele começa a descer, começa a doer o ouvido. Você vai sentindo o aumento dessa pressão em cima de você. Então vamos observar aqui esse exercício que eu separei para vocês. Um oceanógrafo construiu um aparelho para medir a profundidade do mar. Sabe-se que o aparelho pode suportar uma pressão de 2 vezes 10 na 6 Newton por metro quadrado. Qual a máxima profundidade que o aparelho pode medir? Então, a gente tem como dados desse problema que a pressão total que ele pode suportar é 2 vezes 10 na 6. A pressão atmosférica local é 10 na 5 Newton por metro quadrado. A densidade da água é 1 vezes 10 na 3 kg por metro cúbico. E a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Veja que a água é 1 grama por centímetro cúbico. Quando eu transformo ela para quilograma por metro cúbico, eu multiplico por 1000. Sempre que você quer transformar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, você deve multiplicar por 1000 e, do contrário, você divide por 1000. Aqui está a nossa equação de Stevin, do teorema de Stevin, e agora nos resta fazer a aplicação dela. Veja, eu tenho a pressão total, eu tenho a pressão atmosférica, tenho G e tenho μ, me falta o H. Então eu passo a pressão atmosférica para cá, ela vai passar negativa.
E vamos ter que esse menos esse vai ser igual a esse termo todo aqui. Então, como Mi e G estão multiplicando, eles passam dividindo. Eu já fiz numa passagem só para ganharmos tempo. Só substituir, e é a questão matemática, e resolver esse problema. Agora sim, vamos lá. Fazendo esses cálculos aqui, chegamos que a profundidade que ele chega é 19 vezes 10 na 1, ou 190 metros de profundidade. Um outro teorema muito interessante é o teorema de Pascal. Diz o quê? Que a variação de pressão que eu proporcionar em cima de um líquido, essa variação de pressão ela é transmitida integralmente para todo o fluido, não por parte do fluido. Uma boa experiência que mostra isso aí é essa seringa aqui com essa esfera toda furada. Ela está cheia de líquido. Quando você aumenta a pressão aqui, todos os pontos vão sofrer esse aumento e todos os pontos vão sofrer integralmente. Isso aqui ele é distribuído para todo o fluido e não só por parte dele. O que daria para pensar, bom, aqui na frente vai ter uma pressão maior do que aqui. Não, é igual. Quando você enche um balãozinho de aniversário, ele enche por igual, ele não enche só onde você assopra. Aqui temos um exemplo de uma prensa hidráulica, um macaco hidráulico, que é muito utilizado nos problemas em vestibulares. Aqui nós temos a força 1 em um êmbolo mais fino. Aqui eu vejo que esse lado aqui é mais fino que o segundo. Portanto, deste lado aqui nós temos uma área 1 e deste lado aqui nós temos uma área 2, que são diferentes. A área 1 menor que a área 2. E aqui nós temos uma força 1 que vai ser jogada por dentro do fluido por uma força 2. Eu comprimo esse líquido e ele vai ser distribuído para cá, integralmente. Então, observa uma coisa muito interessante. O ponto 1 e o ponto 2 estão na mesma altura. E por estarem na mesma altura, de acordo com o teorema de Steve, eles estão na mesma pressão. Então, se a pressão 1 é igual à pressão 2, eu tenho que pressão 1 igual a pressão 2, e pressão é força dividido por área. É só observar o slide anterior. Então, lembre-se desse slide aqui, que mostra que pressão é força sobre área. Portanto, se pressão é força sobre área, temos aqui força 1 sobre área 1 é a pressão no ponto 1. Força 2 sobre área 2 é a pressão no ponto 2. Porém, ambos são iguais. Essa é a maior aplicação do teorema de Pascal. Tudo que você ouvir falar em processo hidráulico ou pneumático, ele está usando esse princípio aí. Uma escavadeira que tem aquele braço hidráulico. Quando fala os hidráulicos do avião não funcionam. O hidráulico do avião é coisa que você faz uma força pequena para aplicar uma força grande. Exemplo disso é um exemplo que nós temos aí da nossa lista. Eu vou botar um desenho só para a gente entender aqui melhor o que está acontecendo. Com a prensa hidráulica, ergue-se um automóvel que tem a massa de 1.000 kg, 1 tonelada, num local onde a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo-se que o êmbolo maior tem uma área de 2.000 cm² e o menor de 10 cm², a força necessária para manter esse automóvel erguido é... Então, eu quero saber qual vai ser a força que eu tenho que aplicar aqui do lado número 1, a força que eu tenho que aplicar aqui, para equilibrar esses 1.000 kg. Então, a primeira coisa que eu sei, a massa dele é 1.000 kg e o peso é m vezes g, que vem a ser 10.000 newtons. Outro dado que é dado aqui pelo problema é a área 2 e a área 1. Aplicando esses dados na equação do teorema de Pascal, temos o seguinte, que F1 sobre área 1, F2 sobre área 2. Eles são iguais, portanto, como eu estou procurando F1, basta eu passar a área 1 aqui para cima e multiplicar. Temos essa equação com os dados ali colocados e chegamos que a força que eu tenho que aplicar é 50 newtons. Olha que interessante, eu aplico uma força de 50 newtons, somente 50 newtons, e consigo equilibrar um carro que tem aí 1 tonelada. Tá? Então aqui eu vou fazer outra pausa, paramos agora aqui com a segunda parte da hidrostática, teorema de Pascal, e vamos agora estudar o último teorema, o teorema de Arquimedes, que é no próximo bloco, a terceira parte de hidrostática. Então, pessoal, estamos de volta aqui com a terceira parte e última de hidrostática, é o teorema de Arquimedes. Vamos falar sobre um empuxo. O empuxo é uma força que o líquido que foi deslocado, quando a gente coloca um corpo dentro do líquido, ele desloca uma quantidade
de líquido. Esse líquido ele tende a voltar para o lugar, então ele tende a empurrar esse corpo de volta. Por isso que, quando a gente coloca algo pesado dentro d'água, ele parece que é leve. E quanto maior a densidade desse fluido que a gente está colocando, no caso água, pode ser mercúrio, pode ser uma outra água mais densa, uma água do mar, como a gente viu lá no Mar Morto, a foto, ele vai empurrar esse corpo para cima. Porque, na verdade, o empuxo, essa força de empuxo, ela é o peso do líquido que foi deslocado. O líquido que foi deslocado é o volume da peça que entrou. Portanto, para ficar claro isso aí, observa que a nossa figura, nós temos um corpo pendurado a um dinamômetro que ele tem um peso de 4 newtons. Aqui nós temos uma balança que mede 0 e esse corpo vai ser mergulhado dentro da água. Nesse momento, o corpo entrou na água e ele ficou com um peso, que eu chamo de peso aparente, de 1 newton. A água subiu, transbordou e caiu aqui. Esse aqui foi o fluido que foi deslocado. Esse volume daqui é o mesmo volume da peça. E aí, o peso desse líquido é 3 newtons. Olha que interessante. Eu tenho aqui o peso aparente, que é o peso que agora está mostrando, não é o peso do corpo, mas é um peso aparente. Ele é o peso do corpo menos empuxo. Veja, o peso do corpo é 4 e o empuxo é 3, me dá um peso aparente de 1 newton. Isso aí vocês podem fazer esse experimento, que ele fica bem interessante. Concluindo ainda, como é que eu vou calcular esse empuxo? O empuxo ele vem a ser a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume. Veja, volume vezes densidade é massa. M vezes G é peso. Então, isso aqui é o peso de quem? Do líquido, que está aqui, que foi deslocado, que é esse volume aqui. Observa essa foto daí, que ela é interessante. Ela mostra uma bolinha boiando na água e mostra uma bolinha que afundou e foi até o fundo lá do recipiente. Quais são as forças que atuam em cada situação? Na primeira, peso e empuxo, não tem mais nada, não tem força normal, não tem nada. A bolinha está boiando, flutuando dentro d'água. Então, é o peso dela e o empuxo. Veja que no outro caso, ele foi até o fundo do recipiente, então eu tenho a força peso, eu tenho o empuxo e tenho a força normal, porque ele está tocando lá no fundo e o fundo está empurrando ele para cima. Veja que neste caso o empuxo é igual ao peso e a densidade do líquido ela é maior que a densidade do corpo. Por isso que o corpo não entra, ele flutua. Neste outro caso, o empuxo é menor que o peso. Por quê? Normal mais empuxo vem ser igual ao peso. Então, o empuxo é menor que o peso. Porém, a densidade do líquido vem ser menor que a densidade do corpo. Por isso, o corpo entra todo na água. Vamos fazer uma aplicação também do nosso exercício, da nossa lista. Uma bolinha de certo material, quando é colocada em um líquido 1, fica em equilíbrio com a metade do seu volume inverso. Quando colocada em outro líquido 2, a mesma bolinha fica em equilíbrio com 20% do seu volume acima da superfície do líquido. Se a densidade do líquido 1 é 1,2 gramas por centímetro cúbico, qual é a densidade do líquido 2 em grama por centímetro cúbico? Esse exercício, particularmente, eu tenho duas formas de resolver. A primeira, pelo empuxo, e a segunda, pela densidade. Vocês vão ver que são equivalentes. Posso resolvê-lo das duas formas. Então, a primeira coisa, ele está boiando lá, eu sei que o empuxo é igual ao peso. Então, μgV, que é o empuxo, é mg, que é igual ao peso. Por sua vez, o empuxo é 1,2, aqui já foi bem mais rápido, né? 1,2 vezes G vezes 0,5 do volume, que o volume foi a metade do volume da bolinha. Tá? Por sua vez, o peso da bolinha é o volume todo, vezes a densidade da bolinha, vezes G. Como o volume está aqui, ele é comum dos dois lados, eu corto, e a gravidade eu também posso cortar. E vou chegar numa conta que a densidade da bolinha é 0,6 gramas por centímetro cúbico. Mas não terminou aí, ainda tem a segunda parte desse problema. No segundo líquido, a bolinha também fica flutuando, porém com 20% para fora. 80% está dentro da água. Então, a mesma coisa, o empuxo também é igual ao peso. O empuxo é dado por μgV e o peso é mg. Porém, aqui muda. Aqui é o μ do líquido, mas aqui
o que foi deslocado da água foi 80% do volume da bolinha. Aqui eu já tenho a densidade da bolinha, 0,6. Mesma coisa, o V está em comum e o G está em comum. Eu posso cortá-los. E eu chego nessa equação, que vai me dar uma densidade de 0,75 gramas por centímetro cúbico, que a resposta vem a ser a letra B. Vamos lá pela densidade. Como ele ficou com 50% submerso, a densidade dele, no caso a bolinha, é 50% da densidade do líquido. Automaticamente 0,6. Se ele tivesse com 80% aqui dentro, seria 0,8 de 1,2. Tá? Porém, como a densidade da água, do líquido que ele estava, número 1, era 1,2, metade dele 0,6. Então, eu já vim direto para esse resultado aqui, somente fazendo análise do que estava no texto. A segunda parte eu posso fazer uma regra de 3. Veja, se 0,6 gramas representa 80% do meu líquido, X vai representar 100% do líquido e vai me dar uma resposta de 0,75. A mesma resposta de cima. Tá? Eu espero que com isso eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre a hidrostática, sobre os 3 teoremas e sobre aqueles conceitos básicos. Obrigado e esse é o final da terceira parte do vídeo.